Boa noite, queridos. A graça e a paz de Cristo seja com todos. Vamos iniciar, então, nosso estudo bíblico nessa noite, continuando o capítulo 18 de Apocalipse, a partir do versículo 9. Mas antes, vamos orar ao Senhor. Vamos interceder pelo nosso irmão Gabriel e a sua família, que estão enlutados, estão passando por esse momento de luto. A avó do nosso irmão Gabriel faleceu, uma serva de Deus, aos 93 anos, foi chamada para a glória. Graças a Deus, partiu com Cristo. Louvado seja Deus pela misericórdia dele. Também oremos pela vida da minha cunhada, Jaqueline, que está se recuperando da cirurgia que ela fez e agora dando continuidade ao tratamento que ela tem que fazer nos próximos meses. Oremos pela Jaqueline. Peço também pela vida do presbítero Natanael, lá de Rio Verde, Goiás, um amigo querido que também está enfermo, internado. Não obtive notícia dele hoje, mas oremos pelo seu Natanael. Também quero pedir oração aos irmãos pela vida do nosso presbítero Alair. Hoje ele fez uma cirurgia de cataratas. Graças a Deus, hoje eu conversei com a dona Odila, graças a Deus ele está bem, está dentro da normalidade, né, para uma cirurgia como essa. Graças a Deus, ele passa bem. Oremos pelo presbítero Alair. Também, os irmãos têm algum pedido de oração? Seu pai, né, Rogério? O diácono Rogério, o pai dele. Seu pai, ele também fez a cirurgia, né? Cirurgia de cataratas, né? Vamos orar pela vida do pai do diácono Rogério, que graças a Deus também foi bem sucedido na cirurgia. Mais algum pedido, irmãos? Pela nossa irmã Ruth, né, que continua lutando aí no seu tratamento. A irmã Miriam Manfredini. Sim, vamos orar pela irmã Miriam Manfredini, que tem enfrentado dificuldades aí na sua saúde também, né, aguardando para ser chamada para continuar seu tratamento. Oremos por ela também. E continuemos orando pelo nosso país, pelo nosso Brasil, pela nossa igreja, orando pelas famílias da nossa igreja, que Deus nos fortaleça, Deus nos sustente, e cada família use os recursos da graça de Deus, os meios de graça que Deus tem nos dado para nos fortalecer e possamos, fortalecidos pela graça de Deus, viver para a glória dele. Vamos orar nesse instante? Para essa oração, peço para a nossa irmã Nádia fazer essa oração, por favor. Mesmo não sendo merecedores de tamanha graça, de tamanha bondade, mas o Senhor, ó Deus, tem nos abençoado a cada dia. Te louvamos por isso. E é confiantes, ó Deus, de que a todas as misericórdias, ó Pai, estão acessíveis, ó Pai, a nós, que queremos colocar diante do Teu altar, ó Pai, a vida desses irmãos que foram citados, ó Deus, com suas enfermidades, com suas lutas, ó Deus, pedindo assim, ó Deus, a Tua bênção sobre a vida de cada um deles, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Lembramos aqui, ó Deus, a nossa irmã Alegria, te louvamos pelo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue, ó Deus, abençoando os seus alimentos. Agora, com essa infecção que apareceu, ó Deus, que os antibióticos possam estar fazendo efeito ali, ó Deus, e a sua saúde seja restaurada. Também lembramos a nossa irmã Ruth, ó Deus, o seu novo tratamento também. O Senhor continue abençoando grandemente a vida dessa tua serva, fortalecendo cada dia mais, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem feito na sua vida. Lembramos aqui também, ó Deus, do nosso irmão aí, do seu Chico, pai também, que fizeram uma cirurgia hoje de manhã. Pela tua graça e tua misericórdia, os dois também. Te louvamos por cada detalhe dessa cirurgia e pelo que foi feito. Te louvamos por isso.
que a tua graça, Deus, a tua misericórdia, recaia sobre a vida desses servos, Pai. Que eles sejam, Deus, justamente com toda a sua família, Deus, consolados ao mesmo tempo. Te louvamos pela tua fé e te agradecemos porque sabemos que ela deixou um legado na família. Abençoe, Deus, grandemente esse dia. Te pedimos, Deus, em especial também pela nossa mãe, pelas suas lutas, pela sua saúde também, que o Senhor derrame da tua graça sobre a vida dela e assim ela consiga, Deus, terminar esses tratamentos. Demais irmãos que nós não lembramos aqui, ou Deus, que se encontram enfermos também, que eles possam ser consolados e agraciados pela tua graça, Pai. E de uma forma muito especial, te pedimos, Senhor, Deus, pelo nosso país, pelos nossos governantes, ó Deus, que a tua graça, Deus, recaia sobre essas vidas, ó Deus, que eles possam, Deus, estar atentos, ó Deus, àquilo que é a tua vontade, ó Deus, que eles possam estar conscientes, ó Deus, daquilo que é para ser feito, Deus, como líderes, Deus, das nações, dessa nação, ó Pai, que eles possam, Deus, realmente se incomodar, Deus, e assim, Deus, agir da melhor forma, Deus, possível, em prol do Pai de todos, Pai. Tenha misericórdia, Deus, abençoe a vida desses companheiros, Deus. E te pedimos agora em especial, Deus, pelo Espírito da tua palavra, Deus. Te agradecemos, Deus, que a tua palavra, Deus, tem falado as nossas corações, Pai. Temos aprendido com a tua palavra, Pai. Não nos ajude, Deus, a cada dia, Deus, a colocarmos em prática nas nossas vidas, Pai. A vivermos, Deus, dependentes realmente da tua graça, Deus, da tua bondade. E a nossa esperança seja sempre firmada, Deus, é Senhor. Te louvamos por tudo. E perdoa, Pai, os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vimos semana passada o anúncio da queda de Babilônia. Lembrando que Babilônia aqui é uma figura, usando a figura da cidade do Império Babilônico, a grande Babilônia dos tempos antigos, que com a sua luxúria, com toda a sua opulência, dominou povos, subjugou reis. Então aqui, essa figura foi trazida para falar sobre esse mundo, esse sistema pecaminoso que rege as vidas, que rege as pessoas. Esse é o que a gente chama de mundo, nós nos referimos a esse sistema pecaminoso, né? E vimos, então, que foi anunciada a queda de Babilônia, e o que ficou bem claro para nós é a ordem que Deus dá ao seu povo: saí dela, povo meu, né? Saiam, né, afastem-se dela, saiam da presença desse sistema pecaminoso, né, que rege esse mundo, porque isso haverá de ser julgado, haverá de ser punido por Deus. E então, agora, dos versículos 9 a 20, ou melhor, do versículo 9 a 19, nós temos 3 lamentos. O lamento, ou melhor dizendo, o lamento de 3 grupos que simbolizam todos os ímpios, que simboliza todos aqueles que se opõem à cruz de Cristo e se opõem à igreja de Cristo. Aqui fala-se dos reis, dos mercadores e também nós veremos os navegantes, né? São apenas figuras de linguagem, figuras que apontam grupos ou essas pessoas que estão sob o domínio da luxúria e do pecado desse mundo que está afastado de Deus, afastado da vontade do Senhor e vivendo de forma totalmente licenciosa. Então vejamos, versículo 9 e 10 falam do lamento dos reis. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela, sobre Babilônia, os reis da terra, e com elas se prostituíram e viveram em luxúria. Quando virem a fumaceira do seu incêndio e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, cidade Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Estes que cometeram fornicação com a grande meretriz,
a chamada de Babilônia aqui, né? Agora lamentam de longe, eles contemplam de longe a destruição de Sodoma, de Babilônia. Lembrem-se aqui, estamos falando do dia do juízo final, né, do momento em que Cristo vem e exerce a sua justiça contra os pecadores. Eles tentam ficar de longe, né, os poderosos desse mundo que viveram na sua opulência, na luxúria, ao verem o colapso que se abaterá sobre o sistema financeiro dessa cidade, a Babilônia, ou seja, esse mundo, né, tentarão fugir para longe. Porém, os efeitos severos do juízo de Deus lhes alcançará onde quer que estiverem. Então, nós temos visto no livro do Apocalipse que no dia do juízo os pecadores tentarão fugir da presença de Cristo. Tentarão fugir do seu juízo, mas não conseguirão. Tentarão se esconder, dirão aos montes, caí sobre nós e cobri-nos, mas não haverá como escapar da ira de Cristo. É estranho, né? A gente sempre tem ouvido falar de Cristo como amor, misericórdia, né? E é impressionante como que as pessoas olham para Cristo e pintam um Cristo que lhes agrada, né? Mas o Cristo das Escrituras, de fato, ele é amor, ele veio em amor, ele demonstrou seu amor morrendo pelos pecadores e para salvá-los, mas ele também demonstrará a sua ira, a ira do Cordeiro, né? Apocalipse mesmo fala do dia da volta de Cristo como o grande dia da ira do Cordeiro. Salmo 110, nós já vimos esse salmo, ele é muito emblemático, ele é muito forte, e ali ele descreve a ação de Cristo, referindo-se ao dia da volta de Cristo, e ali ele diz que ele virá esmagando cabeças. É uma figura grotesca, pesada, mostrando o juízo de Cristo, né? O juízo, a ira de Cristo sendo derramada sobre o pecado. Então, é importante lembrarmos disso. Ou nós estamos em Cristo e escapamos da ira de Deus, ou, naquele dia, o próprio Cristo será o braço da ira de Deus contra os pecadores. Vamos lá, prosseguindo. Da ira de Deus só escaparão aqueles que se abrigarem em Cristo. O lamento destes aqui, desses reis, é pela terrível perda financeira que tiveram. O pecador nunca se arrepende dos seus pecados. Quando ele lamenta o que ele está sofrendo, ele lamenta o que ele está perdendo. O pecador, o verdadeiro arrependimento, como diz a nossa confissão de fé, o verdadeiro arrependimento ele é obra de Deus no coração do pecador, levando o pecador a pesar a sua pecaminosidade, a gravidade da sua ofensa contra Deus e a buscar a misericórdia de Deus. Mas os pecadores, via de regra, os pecadores que não são agraciados com o dom do arrependimento para a vida, eles, quando se veem numa situação difícil, eles lamentam não o mal que fizeram, mas eles lamentam o bem ou as coisas que perderam, os bens que perderam. Um exemplo claro disso é Caim e o filho pródigo. Veja, Caim, quando ele é confrontado por Deus, ele lamenta o que ele perdeu. Ele lamenta o que ele perdeu. E estava preocupado com a sua própria vida. Vão me matar também. Vão me vingar. O filho pródigo não. O filho pródigo, quando confrontado em seu pecado, ele diz: pequei contra o céu e diante de meu pai. Já não sou digno de ser chamado filho dele. O verdadeiro arrependimento faz a gente ver o mal que a gente fez. Estes homens aqui, eles lamentam o que eles perderam. E estão diante da ira de Cristo e mesmo assim lamentam o lucro que perderam, né? E não o pecado que cometeram. Obviamente, então, não é arrependimento para a vida o que eles terão. Ressalta-se aqui a repentina destruição desse mundo, né? O que esse mundo levou anos, décadas, séculos, milênios para construir, diz o versículo 8, em um só dia, no versículo 9, uma só hora será reduzido a pó,
pelo juízo de Deus. Tanto que o duplo ai que nós vemos aqui no versículo 10, né? Ai, ai, né? Tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade. Esse duplo ai, ele indica tanto a tristeza causada pela destruição, como a anunciação da mesma, né? A anunciação da destruição. Mas em momento algum eles lamentam o pecado deles, eles lamentam que estão perdendo. E se você quer saber se você se arrependeu de seus pecados, ou o que você teve foi remorso, veja, você se lamenta a pecaminosidade, a sua pecaminosidade, a gravidade do seu pecado, a ofensa que o seu pecado trouxe para Deus e para as pessoas? Ou você lamenta o que você perdeu em decorrência do pecado que você cometeu? Ah, eu perdi meu emprego porque eu fui desonesto com o patrão. Ah, eu perdi o meu casamento porque eu fui adúltero. Ah, eu perdi isso. Olha só, estou sofrendo agora as consequências do meu erro. Isso não é arrependimento. O verdadeiro arrependimento vai dizer: eu pequei contra Deus. Eu ofendi a santidade de Deus. Eu magoei corações, pessoas que confiavam em mim. Eu lamento ter causado tanto dano. Eu tenho tristeza disso. Esse é um indício do verdadeiro arrependimento. Porque ele vai levar você a se afastar do seu pecado, a não praticar mais aquele pecado. O remorso, não. Voltando aqui para o texto, verso 11 a 17, parte A, nós vemos o lamento dos mercadores. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, prata, pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, né? Todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, de canela, de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, e de cavalos, e de carros, de escravos, e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados os mercadores destas coisas, que tudo que por meio dela se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai, grande cidade, que estava vestido de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. Note a semelhança do lamento deles com o lamento dos reis. O mesmo se dá com eles aqui, com esses mercadores da terra. Aquilo que lhes enriqueceu e lhes trouxe tanta alegria, agora era motivo de pranto, porque não despertava mais o interesse das pessoas. Ninguém comprara a sua mercadoria. Diz o texto ali no versículo 11, ninguém mais comprava a sua mercadoria. O seu comércio, que era tão amplo, agora estava sem escoamento, não havia compradores. Observe como o comércio deles era bem amplo, os produtos comercializados, versos 12 e 13. Você encontra aqui elementos do reino mineral, ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, bronze e ferro, etc. Elementos do reino vegetal, linho finíssimo, púrpura, seda, escarlata e toda espécie de madeira odorífera, madeira preciosíssima. Elementos do reino animal, marfim, gado, ovelhas, cavalos, especiarias, canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, e até seres humanos, escravos
e até almas humanas. Eles comercializavam de tudo. Igualzinho aos nossos dias. Né? Igualzinho aos nossos dias. Esta lista mostra as riquezas do mundo, as quais todas perecerão. Enquanto isso, semelhantemente aos reis, esses mercadores permanecerão também de longe, lamentando e contemplando a destruição de Babilônia. Veja bem, eles ficarão de longe, e isso mostra para nós como que eles são covardes, né? Viveram dela, desfrutaram dela, mas na hora do juízo, na hora do julgamento, eles se retirarão, né? Abandonarão, né? Eram interesseiros apenas. Contudo, eles se retirarão, mas eles também sofrerão os danos, mesmo que eles fiquem de longe, mesmo que eles se afastem. O ímpio, ele nutre essa tola esperança de que quando Deus vier acertar contas, primeiro que ele não acredita nisso, né? E os que acreditam que Deus um dia virá acertar contas com os pecadores, estes tolamente se enganam, achando que conseguirão escapar da ira de Deus. Né? Nós vemos ao longo da história quantas mentiras foram inventadas para desviar os homens da verdade. O Evangelho, ao mesmo tempo que ele apresenta a mais maravilhosa realidade, quando se fala da eternidade, que é a glória eterna, ele também, falando da eternidade, ele apresenta a pior das realidades, que é o inferno. Pegue qualquer outra religião. Elas sempre pregam salvação pelo esforço pessoal. Outras já dizem, não existe inferno. Como pode Deus criar o homem e depois jogar ele no inferno e ele passar a eternidade sofrendo no inferno? Por que Deus faria uma coisa dessas? Né? Os adventistas, Testemunho de Jeová, toda essa turma, essa tropa toda aí prega essas mentiras. Outros dizendo que existe inferno, mas tem um meio termo, purgatório. Os romanistas, eles creem no purgatório, onde você que não foi tão pecador assim, você pecou, mas não foi tão, você não chegou a fazer coisas tão horrendas, você vai ter uma segunda chance, você vai para esse purgatório. E os seus parentes aqui, orando, fazendo missa por você, de 7º dia, de 15 dias, 20, de não sei quantos dias. Quanto mais missas fizerem com a intenção de salvar você, de tirar você do purgatório, mais rápido você sairá do purgatório e irá para os céus. Agora, se você pisou muito na bola, esquece, não tem nem purgatório para você vai para o inferno direto. Bem, não existe purgatório. Não existe purgatório. Outros pregam, como os espíritas, que existe uma reencarnação. Você vai ter uma segunda chance ou outras chances até o seu espírito ser espírito de luz. Bem, não preciso nem dizer que reencarnação é algo que você não encontra respaldo bíblico algum. Não encontra respaldo bíblico algum para a reencarnação. O que a Bíblia fala é de ressurreição. Mas esse é assunto para outro dia. Bem, eu chamo a sua atenção aqui para o fato de que a Bíblia mostra para nós, ou você está em Cristo e tem a certeza da sua salvação, ou você não está em Cristo e o seu coração estará cheio de dúvidas, o que equivale a dizer que você pode ter a certeza da sua condenação. Não existe meio termo nisso. Né? A lista de riquezas aqui mostra, então, né, que eles se beneficiavam desse sistema, mas quando chegou a hora do juízo,
Eles perderam tudo. No verso 14, quando diz: o fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados, né? Isso aqui é o resumo, mostrando para nós o juízo de Deus sobre os ímpios, né, naquele dia, e eles perderão tudo que eles nesse mundo tiveram prazer e alegria, eles verão que não adiantará nada naquele dia. Lembra-nos daquela parábola do Senhor Jesus, quando ele conta a parábola do fazendeiro, do agricultor que colheu muito naquele ano, então olhando para a sua colheita, ele disse assim: o que eu vou fazer agora? Já sei, vou desmontar os meus celeiros e vou construí-los ainda maiores, guardarei tudo, e aí então direi à minha alma: deita-te e arregala-te, porque tem tesouros, muitos bens. E Jesus fala assim: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens ajuntado, para quem será? Né? Um jargão popular aí, né, que a gente sempre ouve, né? Se você pudesse levar alguma coisa com você, depois de morto, se você pudesse levar alguma coisa com você, caixão teria gaveta, né, para você levar suas riquezas. Mas nada. Não tem nada, né? Dizem que nos tempos antigos, não sei, já ouvi várias versões dessa história, então eu vou só contar a história aqui. Diz que um rei muito poderoso pediu para que quando ele morresse, o cortejo, né, levando o seu corpo para ser sepultado, ele fosse levado sem roupa, nu, em cima de um lençol, segurado pelas 4 pontas por médicos e as suas mãos penduradas para fora do lençol. O que ele queria com isso? Mostrar nu, porque não ia levar nada consigo, e por isso mesmo as suas mãos estavam penduradas, vazias, sem nada. Do jeito que ele veio para esse mundo, estava voltando para a cova, indo para a cova. E os médicos, por quê? Porque nem toda a medicina pôde impedir a sua morte. É uma história que mostra para nós que quando o juízo de Deus vem, tudo que acumulamos nessa vida, de que adiantará? Por isso que os nossos tesouros, como disse Jesus, nós devemos acumular para nós tesouros nos céus, né? Tal como aconteceu com os reis, também sucederá aos mercadores, e eles ficarão de longe, mas serão alcançados pelo juízo de Deus, porque é impossível fugir da ira de Deus no dia do seu juízo. Ou você está abrigado em Cristo, ou você estará debaixo da ira de Deus. Aqueles que presenciam a opulência de Babilônia, que se arvorava do seu esplendor, agora eles dizem: ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. Tudo o que eles adquiriram com o seu inescrupuloso trabalho e ganancioso jeito de agir durante a sua vida será destruído em uma só hora, ou seja, repentinamente. Por isso que Jesus disse que ele virá como ladrão, de repente. Ele não vai avisar. Simplesmente quando ele tiver que vir, ele virá e todo olho verá, né? Então, estejamos preparados para esse dia. No versículo 17, parte B, e versículo A ao versículo 19, nós temos ali o lamento dos navegantes, né? E todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Olha só, igualzinho os outros 2 grupos, né? Os reis e os mercadores. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa
da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. A quádrupla descrição aqui é importante, né? Fala de piloto, aquele que navega livremente, marinheiros e quantos labutam no mar, né? Essa quádrupla descrição aqui, esses 4 grupos aqui descritos, aponta para a totalidade da criação, ou daqueles que vivem no mar. Lembra que o número 4 é o número que simboliza a totalidade da criação, né? Quando estudamos sobre a besta que emerge do mar, nós vimos que o mar simboliza o governo do mundo, o governo ímpio, as nações que se levantam contra o povo de Deus, né? Como as águas cobrem o mar, né? O texto de Apocalipse 17 mesmo diz que as águas ali são as nações, tribos, né? São o mar, né? O mar, essa figura do mar, então, simboliza, então, as nações que se levantam contra a igreja, contra o povo de Deus, né? Esses são os poderosos e governantes que atacam o povo de Deus. E nós temos visto isso, irmãos, nos nossos dias. E tem se intensificado. Em cada lugar no globo terrestre, nós temos ouvido falar de ditaduras, de governos, de líderes investindo contra os cristãos. E vai intensificar, irmãos. E vai ficar cada vez pior, né? Aqui no Brasil, ainda não dá nem para chamar de perseguição. Mas aqui no Brasil, também nós veremos isso acontecer. Haverá dias em que a nossa fé será severamente tolhida e testada e afrontada. Por isso mesmo, nós precisamos permanecer firmes. Na antiguidade, os navegantes foram os responsáveis por propagarem culturas, disseminarem o conhecimento a respeito de outros povos, né? Tanto que, se você estudar ali a expansão comercial, né, das grandes potências da antiguidade, os navegantes exerceram esse papel muito importante. O papel dos navegantes naqueles tempos seria como o papel dos comunicadores hoje em dia, dos meios de comunicação hoje em dia. Hoje em dia você pega o seu celular e vê o que está acontecendo do outro lado do mundo no mesmo instante. No mesmo instante em que está acontecendo. Assim como os meios de comunicação hoje encurtam as distâncias, aproximam os povos, os navegantes naqueles tempos, é claro, guardadas as devidas proporções, mas eles fizeram esse papel. Quando eles saíam em caravanas, encontravam povos diferentes e voltavam, né? Eu estava assistindo esses dias um documentário sobre a Rota da Seda, né? Os romanos encontrando a China e encontrando a seda chinesa, né? E tudo isso via comércio marítimo, né? Os navegantes. Então, eles foram o que os meios de comunicação são para nós hoje. Eles encurtaram as distâncias entre as culturas. O que João está mostrando aqui para nós é que o que ele vem apresentando desde o início deste capítulo, ou seja, o castigo sobre o mundo ímpio. Todos os 3 grupos aqui descritos, reis, mercadores e navegantes, estão de longe contemplando a ruína da Babilônia, e todos também notam que em uma só hora, né, esta expressão ela é muito importante aqui, porque mostra o juízo completo de Deus sobrevirá ao mundo de uma só vez. E não que ele durará apenas uma só hora, né, 60 minutos, não é isso. Mas ele virá de uma vez. Aqui, mais uma vez, nós temos uma afirmação que vai contrária à ideia geralmente propagada pelo dispensacionalismo de que a volta de Cristo será em etapas, né? Ele virá num dispensacionalismo
Cristo virá pelo menos umas 3 vezes a esse mundo, né? A volta de Cristo será em várias etapas. Não temos nada disso. Aqui o texto mostra que o juízo de Deus será repentino. Repentino. E de uma só vez, de uma só hora, né? Os que sustentam a teoria de que Cristo executará o juízo em etapas, né? Veja-se, por exemplo, o pré-milenismo. O pré-milenismo nem tanto, mas o dispensacionalismo é que vai ter essa interpretação. Eles ignoram passagens como esta, né? Apenas devemos observar que o juízo de Deus sobrevirá de uma só vez. Em todo o trecho, do versículo 9 ao versículo 19, ele encontra o seu respaldo em Ezequiel 27, de 24 a 36, e em algumas outras citações quase que literais de Ezequiel 27, de 24 a 36, né? Você pode ler depois, você vai ver, ele praticamente é muito parecido, né, com o texto de Apocalipse, justamente porque os dois textos são literaturas apocalípticas. Agora o versículo 20, apesar dele fazer parte desse bloco, ele destoa dos versículos anteriores, porque enquanto você vê os ímpios, os pagãos, lamentando a destruição que vão sofrer, agora você vê o glorioso contraste, né, o louvor dos redimidos, né? Como sempre encontramos no livro do Apocalipse, temos aqui mais um contraste. Diz o verso 20, exultai sobre ela, ó céus, né, sobre a Babilônia, sobre o mundo em juízo, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Enquanto os ímpios lamentam a destruição daquele que daquilo que lhes dava prazer, né, o povo de Deus em sua totalidade, observe aqui a quádrupla descrição, né, céus, santos, apóstolos e profetas, né, novamente aí, a totalidade do povo de Deus, são conclamados a exultarem sobre a Babilônia, sobre o juízo de Deus contra os ímpios, né. O verbo eufraino, que significa alegrar-se, regozijar-se, celebrar, aponta para o triunfo da igreja de Cristo. Os filhos de Deus se regozijam não somente por causa da derrota de Babilônia, mas porque Deus executou juízo e justiça contra os ímpios, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Lembra de outras passagens em que o povo de Deus, os santos lá na glória, eles clamavam a Deus, né? Até, Senhor, quando é que o Senhor vai vingar o sangue dos nossos irmãos que foi derramado? Né? Será nesse dia. Ah, pastor, mas esperar o dia do juízo para ver a justiça ser feita, puxa vida, e nós, enquanto isso nós vamos viver, nos arrastar nesse mundo aqui, sofrendo a injustiça dos ímpios. Eu queria ver agora a justiça acontecer. E é fato, irmãos, a justiça acontece. Deus não deixa impune o pecado. Já nessa presente vida, Deus já exerce o seu juízo contra o pecado, né? Mas Deus não vai fazer aquilo que a gente acha que Ele deve fazer. Ele vai fazer aquilo que Ele quiser fazer. Agora, o dia da justiça, a nosso favor, será o dia do juízo. E nós devemos olhar para o dia de juízo não com o desejo de ver a vingança sendo executada contra os ímpios, mas sim como aquele glorioso dia em que nós deveríamos estar junto àqueles ímpios, sofrendo a condenação, mas pela graça de Deus, pelo amor de Cristo, nós seremos recolhidos na glória eterna. O dia do juízo final para nós deve ser um dia de regozijo e de alegria pela volta do nosso Senhor Jesus, em nos buscar e levar para si. Eu tinha proposto a gente chegar aqui até o versículo 20. Vamos encerrar o capítulo? Vamos até o 24? Podemos? Até o versículo 24? Temos mais alguns minutos aí, dá para a gente encerrar. Então vamos lá. Então, continuando,
A Babilônia é definitivamente arruinada. Esse é o tema aqui dos 5 últimos versículos. Na parte final deste capítulo, nós temos a descrição da destruição total e definitiva de Babilônia. Enquanto o povo de Deus exulta de alegria na sua presença, os seus inimigos amargam as terríveis consequências do juízo de Deus. Lembrando que esse juízo é por toda a eternidade, né? O caráter irrevogável, irreparável e completo da destruição de Babilônia é descrito no simbolismo aí do versículo 21. Então, um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Né? Como nós já vimos, o mar aqui simboliza o mundo ímpio, as nações pagãs. Né? Este é atingido no meio, no seu centro, e ele é totalmente abalado, sacudido e destruído pela ação desse anjo. Assim como a grande pedra ficou sepultada no fundo do oceano e nunca jamais será achada, assim acontecerá com este mundo ímpio que, como centro de sedução, o qual perecerá para todo o sempre. O juízo de Deus será irrevogável. A condenação eterna é eterna, jamais terá fim. Não haverá um momento em que Deus dirá assim: vou dar uma trégua no meu juízo, na condenação que derramei sobre os ímpios. Vou dar um descanso para eles. Daqui a pouco eu volto e continuo. Não haverá interrupção. Assim como não haverá interrupção, o gozo, a alegria, a felicidade eterna nos céus, com Cristo, para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Diz o verso 22, e voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais se ouvirá o ruído de pedra de moinho, também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria, versículo 22 e 23. Né? Tudo o que há de belo no mundo, tal como a música, né? Aí a voz dos arpistas, de músicos, tocadores de flautas, né? E de clarins, a arte, os artífices, nem artífice algum de qualquer arte, e tudo que é importante para a manutenção e progresso, a saber, o trabalho, né? Aí fala do ruído de pedra de moinho, luz de candeia, né? Coisas necessárias aí para, simbolizando aí o trabalho, né? Bem como o que inspira o amor, aí fala de casamento, voz de noivo, enfim, tudo nunca jamais será encontrado neste mundo, né? Note aí o termo jamais, ele ocorre 6 vezes, só nos versículos 21 a 23. Jamais, né? Aparece aí 6 vezes esse advérbio aí de modo, né? Jamais, de tempo, né? De modo não, de tempo. Jamais. Ou seja, tudo que é belo, tudo que é alegre, tudo que é inspirador, tudo que inspira vida, amor, tudo será retirado do mundo ímpio quando este receber o julgamento de Deus. Já imaginou viver num mundo assim? Eu amo música. Imagina você viver num mundo sem música. Imagina você viver num mundo sem as ferramentas para trabalhar. Imagina você viver num mundo onde tudo aquilo que é inspirador é retirado, só inspira medo, pavor, terror, sofrimento, dor. Aqui nós temos uma descrição do inferno. Aqui está falando da condenação eterna. O último versículo traz uma nota deprimente. Diz assim o verso 24. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos que foram mortos sobre a terra.
Como nós já vimos, como já foi visto, né, em ocasião anterior, o termo Babilônia, num sentido abrangente aqui, indica o mundo ímpio, com a sua perversidade, com o seu pecado, e no sentido restrito, simboliza a cidade de Roma, a capital do Império Romano, a qual perfeitamente se encaixa nesse verso, né, devido ao fato dela ter sido o palco das maiores atrocidades cometidas contra os servos de Deus. O Coliseu, dizem que o solo do Coliseu cheirava sangue. Ali, o Coliseu era o palco onde nossos irmãos, mulheres cristãs, idosas, grávidas, crianças, foram devorados por feras, lutaram contra leões com feras ali, foram mortos. Caio Calígula, que foi um dos mais perversos imperadores, ele enterrava as pessoas e deixava a sua cabeça de fora. E aí ele inventou uma máquina semelhante a esse cortador de grama nossos dias. Era uma lâmina, conforme eles vinham trazendo a máquina sobre rodas, essa lâmina vinha passando e decapitando as pessoas. Ele inventou métodos dos mais horrendos, dos mais absurdos para matar cristãos. Irmãos nossos derramaram seu sangue por amor a Cristo. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis em que qualquer coisa é motivo para os crentes deixarem a comunhão. Basta um irmão não olhar para você, basta uma irmã não te cumprimentar, já é o suficiente para muitos deixarem de vir à igreja e ficarem com aquela choradeira, né? O vulgo mimimi, né? Irmãos, não nos esqueçamos, o salvo persevera, e o que não persevera não será salvo, não é salvo. A perseverança é uma das características principais do verdadeiro Filho de Deus. O autor aos Hebreus vai dizer: nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam para a frente, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Estes servos de Deus haverão de ser vingados. Na Babilônia, ou ali na cidade romana, cidade de Roma, ou nesse mundo, né? Se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre ela. Mortos de forma cruel. Cristo virá e em uma só hora apenas executará o seu santo e justo juízo contra os inimigos do seu povo. Daqui eu quero destacar duas aplicações para nós nessa noite. Primeiro, todas elas referentes ao juízo final. Primeiro, com relação ao juízo final, é certo o seu acontecimento, pois está baseado na promessa de Deus. Deus prometeu isso, e Ele vai cumprir. Este mesmo Deus que já nos fez tantas promessas, e todas elas Ele cumpriu, Ele também cumprirá essa. O dia do juízo não está baseado na invenção dos homens, na esperança dos homens, está baseado na promessa de Deus. E ele vai acontecer. Em segundo lugar, ele também será repentino, acentuando assim ainda mais a fragilidade do ser humano e o grande poder de Deus. Por quê? Apesar do homem construir grandes impérios, os homens sempre os vê ruir com uma simples ação da parte de Deus. Lembra de Babel? Aliás, Babel é a origem da Babilônia. São os ancestrais dos babilônios.
E vamos construir uma torre cujo top chega aos céus e tornemos o nosso nome célebre sobre a face da terra. Não precisou muita coisa. Deus só confundiu a língua deles, só isso. Daqui a pouco um lá estava pedindo tijolo, o outro mandava água. Não, mas eu estou pedindo tijolo. Ah, você está com sede. E assim foram confundindo, as línguas foram confundidas. E o que era para tornar o nome daquele povo célebre sobre a face da terra, tornou-se o seu vexame, a sua vergonha. Olha para a história, quantos impérios surgiram, perduraram por séculos e foram subjugados por outro império. Né? Seja qual for a grandeza do homem, ele não é nada, ele é um verme insignificante perto do poder de Deus. Apesar de construir impérios, os homens sempre os vê ruir com uma simples ação da parte de Deus. Mas todos os julgamentos que Deus efetuou no passado contra os inimigos do seu povo são um pálido reflexo do que haverá de ser o dia do juízo final. Jesus nos falou isso. Quando ele fala ali em Mateus sobre o princípio das dores, né? Ele toma 2 eventos na história. Ele fala sobre a invasão romana que haveria de acontecer no ano 70, uns 40 anos depois dessa profecia dele, e ele coloca em perspectiva com o dia da sua volta. E ele mostra, se aqui no ano 70 a coisa foi terrível, esperem para ver o que vai ser o dia da minha volta. Os momentos na história em que Deus agiu, trazendo seu juízo sobre os pecadores, são apenas um pálido reflexo do que haverá de ser o dia da volta de Jesus. E eu quero encerrar aqui, pedindo para você abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 4. Nesse texto, de 1 João 4, verso 17. Aliás, todo o capítulo, né? Você deveria ler, mas vamos ler apenas do verso 17 e 18. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Ele está falando do amor de Deus aqui. Quando ele fala aperfeiçoado, é no sentido de completo, né? Não é no sentido que o amor de Deus ele é imperfeito e tem imperfeições e precisa ser melhorado. Não. Aqui é no sentido de completar. Nisto nós vivemos, o amor de Deus ele é completado em nós experimentamos de forma completa o amor de Deus, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois, segundo ele também nós somos este mundo. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Veja bem, ele não está falando aqui do amor de marido e mulher, amor entre irmãos, amor fraternal, não. Ele está falando aqui do amor de Deus derramado em nosso coração. E quando ele fala desse amor ser aperfeiçoado, nisso é aperfeiçoado esse amor, quer dizer, o amor, nós desfrutarmos de forma completa o amor de Deus. Se você olha para a cruz de Cristo e ali você vê o amor de Deus por você, amém. Se você, olhando para o dia do juízo final, você tem um medo no seu coração, meu Deus, eu tenho que andar certinho o tempo todo, porque vai que de repente, bem na hora que eu estou cometendo um pecado, Jesus volta. Eu sei de casos de irmãos sinceros, né? Eu sei que até chega a ser jocoso isso, mas eles foram sinceros, mas estavam errados. A sinceridade deles não torna o erro deles correto. Alguns irmãos que dormiam de roupa
porque entendiam que se estivesse de pijama e Jesus voltasse naquele momento, eles estariam inadequados, vestidos inadequadamente. Com coisa que isso aqui vai fazer diferença naquele dia, né? Como disse, eu não questiono a sinceridade deles. Mas a sinceridade deles, eles estavam errados. Porque não é isso que a Bíblia ensina para nós. Se você está em Cristo, e estar em Cristo significa estar seguro no amor de Deus e desfrutar de forma completa esse amor de Deus na sua vida. Como? Olhando para o passado, você vê que Cristo morreu na cruz por você, por amor, te salvou, justificou. Olha para o presente e vê a ação do sacrifício de Cristo aplicada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus no seu coração, santificando você, te libertando do pecado. E você então olha para o futuro, quando pensa na volta do Senhor Jesus no dia do juízo, seu coração não fica com medo. Pelo contrário, você olha para aquele dia e deseja aquele dia. Eu quero ver Jesus voltando. Eu quero ouvir meu mestre dizendo: venha para mim. Eu quero ali ser escoltado pelos anjos e levado à presença de Cristo. Eu aguardo esse dia. Ah, mas você não tem medo? Não. Você não tem medo naquele dia Jesus expor todos os seus pecados, tudo que você cometeu de pecado na vida? Você não tem medo disso, não? Não. Sabe por quê? Porque tudo isso já foi perdoado. Nos apresentaremos a Cristo, diante da sua glória. As nossas obras serão arguidas para que se evidencie cada vez mais a graça de Deus em ter salvado cada um de nós e para que recebamos o galardão que Ele nos prepara. Eu não vejo o galardão como recompensa. O galardão para mim é a própria salvação. Se Cristo vai me dar algo mais lá, tão somente obra da graça dele, não do merecimento meu. Mas quando eu penso no dia do juízo, eu não tenho medo. Por quê? Porque eu estou no amor de Deus. E o amor de Deus em minha vida, ele age de forma completa, tirando de mim esse medo. Por isso que ele fala, no amor não existe medo. No amor de Deus, ele está falando do amor de Deus, no amor de Deus não existe medo. Ele fala do medo em relação ao dia do juízo. No amor de Deus não existe medo. Ora, o medo produz tormento. Tem muito crente, tem muito irmão nas nossas igrejas que estão atormentados pensando no dia do juízo. Por quê? Porque ainda não experimentaram de forma completa o amor de Deus, não vivem de forma completa o amor de Deus em suas vidas. Eles não depositam a sua confiança totalmente no sacrifício de Jesus e por isso não desfrutam completamente do amor de Deus. E aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, ou seja, não vê o amor ele não desfruta de forma completa e plena do amor de Deus. Olhando para o dia do juízo, não tenha medo, meu irmão, se você está em Cristo. Agora, se você tem medo do dia do juízo, então é hora de você avaliar seu coração diante de Deus. Por que você está com medo? Ah, pastor, porque eu cometi pecados. Todos nós cometemos. A questão é que você não se apropriou do perdão e do amor de Cristo como deveria. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus assim nos faça dia a dia desfrutar desse amor maravilhoso e viver para a glória dele. Amém. Alguma pergunta, irmãos? Sim, irmão. Sim. Uhum. Sim. E disse que ele entende como um elogio. Eu gostaria que o senhor detalhasse mais. O senhor acha que a salvação, que sentido? Em todos os possíveis ou se aprofundando mais?
Eu teria que, com relação a isso que ele afirmou, eu precisaria ouvir e ler melhor sobre o que ele falou para eu poder entender, né, a colocação dele. Pode ser, o galardão pode ser em parte isso, mas não só isso, né? Agora, se eu perseverei até o fim, eu só pude perseverar porque o Espírito Santo de Deus perseverou em mim. Aquele P do tulipe, lá dos 5 pontos do calvinismo, né? Perseverança dos santos, há muita discussão sobre isso. É a perseverança dos santos na fé ou é a perseverança do Espírito Santo no coração do crente? Eu creio que são as duas coisas. O Espírito Santo, ele perseverando em mim, apesar de eu ser um pecador teimoso, muitas vezes afastando da presença dele, ele persevera em manter a aliança de Deus na minha vida, me sustentando, e isso me faz permanecer e perseverar. Com relação ao galardão, eu vejo o galardão como a própria salvação em si. Se, como eu disse, se houver um bônus, se houver um extra, mesmo assim, não deixou de ser a graça de Deus. Lembrando que Deus não precisava fazer nada para me salvar. Ele não devia nada para mim. Ele me salvou por graça. E pela graça, ele me transformou num filho dele e me capacitou a obedecê-lo. Se eu obedeci, não foi porque eu sou bom, eu me tornei bom e fiz, não. Foi porque Deus fez essa obra na minha vida. Então tudo é para a glória dele. O que será o galardão? A única coisa que eu sei é algo que vai redundar para a glória de Deus. Algo que vai destacar ainda mais como Deus é gracioso, como Deus é misericordioso. É a única certeza que eu tenho sobre o galardão. Ok? Mas eu precisaria ver o que ele disse para eu poder... seria muito bom. O reverendo Leandro Lima, ele é muito bom. Nossa, sim, foi meu colega no mestrado, né? O reverendo Leandro Lima é uma sumidade em termos de aí na área teológica, né, na nossa igreja, né? Louvo a Deus pela vida daquele irmão. Ok, vamos ficar em pé, vamos encerrar então, irmãos, com oração. Bendito Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos ordenou sair deste mundo, sair do meio dessa situação pecaminosa, mas foi o teu chamado que nos capacitou a isso, a nos afastarmos do pecado e a nos voltarmos para o Senhor. Foi a tua misericórdia. E, ó Deus, também nós agradecemos porque nós vivemos na bendita esperança da volta de Cristo. Por isso mesmo, ó Deus, tira do nosso coração todo o temor em relação àquele dia e que o nosso coração seja aperfeiçoado nesse amor, o amor do Senhor seja vivenciado por nós de forma completa para a glória do Senhor. Ó Pai, derrama, Senhor Deus, a tua graça sobre nós, dia após dia, fortalecendo-nos nessa caminhada. Obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos aqui presentes, pela vida de todos quantos estiveram acompanhando conosco no estudo bíblico. Pedimos a bênção do Senhor e a tua graça sobre a vida de todos. Derrama, Senhor Deus, do teu amor aos corações que tanto necessitam de ti. Tem misericórdia, Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares, guardados e protegidos, ó Deus, pelo teu poder. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.